felizes pela oportunidade bendita nesta manhã, porque encarnados e desencarnados estamos nos confraternizando. Os nossos amores, pessoas que frequentaram esta casa, que retornaram à vida espiritual na Covid, presentes, participando, se confraternizando com a gente. Uma festa que não está somente no plano físico, se desdobra na vida espiritual. É fantástico o envolvimento que esta casa, como tantas outras casas, nos abraça fraternalmente. Então agradecemos a todos pela oportunidade, pela ajuda, pelo carinho. Que Jesus continue nos fortalecendo e nos abençoando. Nesta manhã, nós vamos fazer algumas reflexões em torno do Natal. A gente escolheu este livro do Espírito José de Moraes, que é um amigo que tem nos ajudado muito nesta casa. José de Moraes é um grande colaborador do movimento espírita de Votuporanga. Tem auxiliado muitas casas espíritas em Votuporanga. Foi um verdadeiro baluarte da doutrina espírita. Quando encarnado, quem o conheceu, era um homem de bem. Um homem que vivenciava a caridade, que não media esforços, que estava sempre ao lado do povo, auxiliando o povo. E na vida espiritual se desdobra cada vez mais, realizando esse trabalho com os benfeitores espirituais. Está ele presente, o Delque, o Ídalo, tantos outros companheiros, Dona Iracema, Benedita Pimentel, seu Pimentel, tantos amigos espíritos, desta casa, o seu Zildo de Oliveira, presente na reunião. Amigos que fizeram parte desta casa e continuam nos auxiliando. Então nós vamos falar no capítulo 52, que fala sobre o Natal. Esse livro ele foi editado pela editora de Dieu, já vendeu mais de 55 mil exemplares. É do médium Agnaldo Paviani, que dirige o Caminho de Damasco, na estação, casa onde nós começamos no ano de 1998. E o Espírito José de Moraes sempre presente. É o patrônomo daquela casa e de tantas outras casas de Votuporanga. E vamos falar sobre o Natal, refletindo uma mensagem de José de Moraes que a gente foi pincelando. Então ele fala assim, que quando chega perto do Natal, esse clima que nós estamos vivenciando, uma ansiedade toma conta de todas as pessoas. E o ambiente, como dizia o Delque Gianotti, o ambiente em dezembro muda. Muda, o clima muda, o pensamento das pessoas mudam, a fraternidade toma conta do nosso coração. Parece que o ambiente da Terra vai se tornando um ambiente mais leve, mais fraterno, porque no Natal as pessoas comemoram o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, Jesus é lembrado no Natal através do seu nascimento e simbolicamente a doutrina nos ensina que o Natal é o nascimento de Jesus dentro do nosso coração. Então, por isso que essa ansiedade toma conta de todos nós, esse clima de paz, porque a psicosfera do mundo vai mudando com a harmonia do nosso pensamento. Porque a gente pensa em Jesus, porque a gente pensa no Mestre, no seu nascimento, na simplicidade, no sofrimento que teve Maria e José, no nascimento de Jesus. Então essa simplicidade, o nascimento do Cristo na manjedoura e na presença dos animais, é uma humildade que vai tomando conta do nosso coração. Então José de Moraes ele fala disso. E uma outra coisa que ele fala, que na noite de Natal os quitutes, são preparados com esmero, as pessoas se preocupam muito com a festa de Natal, com a mesa farta, com aquela reunião familiar, o que nós vamos fazer no dia de Natal. É uma preocupação muito grande em relação a isso. Embora o que é mais importante é o espiritual. O pão espiritual é o mais importante, porque isso nós vamos levar com a gente na vida espiritual. É o que fortalece a nossa alma. Se o pão material fortalece o corpo físico, o pão espiritual fortalece a nossa alma e é o que Jesus disse, que o pão é o pão da alma, que a palavra
é o que faz presente e estará sempre conosco no nosso dia a dia. Ele também diz que no Natal as pessoas se preocupam muito com a vestimenta. Então, a gente viu que é uma ansiedade que toma conta de todos, a decoração, o Papai Noel, aquele clima natalino, a comida, as roupas, a reunião familiar. Também nos fala o Espírito José de Moraes que nessa época as pessoas estão muito alegres, felizes, porque estão com o pensamento voltado neste clima de festa, neste clima de alegria. E ele também diz aqui que muitas pessoas se abraçam, se confraternizam, e isso é muito importante, porque é isso, gente, que a gente vai levar. A gente tem que aproveitar no dia de Natal, já que a gente lembra de Jesus, do seu nascimento, no dia de Natal a gente tem que aproveitar tudo isso para se confraternizar. Ah, eu tenho alguma coisa contra alguém. Estamos próximos do Natal. É uma hora boa de reconciliação. Porque Jesus fala no Evangelho que se a gente tem alguma coisa contra o nosso semelhante, e se a gente está fazendo a caridade, Jesus pede que a gente pare a caridade e vai se reconciliar com o próximo. Que é o mais importante, a caridade moral. Então a gente vai lá, se reconcilia. Ah, deu alguma coisa errada na noite de Natal. Porque acontece, a família, né, ninguém é igual a todo mundo. Todos nós pensamos de forma diferente. Às vezes sai umas rusgas, uma discussão, um conflito aqui e ali, mas a oportunidade de Natal é a oportunidade de trocar presente, de se abraçar, de se confraternizar e ao mesmo tempo também de ter paciência, compreensão, de entender aquele nosso semelhante, de compreender, porque à medida que nós vamos compreendendo, a providência divina também vai tendo compreensão em relação aos nossos problemas íntimos. A gente pede perdão para Deus. Mas o que temos feito, não é mesmo, no dia a dia, na questão do perdão? A gente pede paciência, mas temos tido paciência no dia a dia? Às vezes, né, a gente perde essa paciência com muita facilidade, porque é uma virtude que nós não temos. Então são virtudes que quando a gente lembra de Jesus, na época de Natal, que não deveria ser lembrado só no Natal. O Natal deveria ser o Natal de todos os dias da nossa vida. A gente deve lembrar disso todos os dias, não só na época do Natal. Na época do Natal a gente consegue muita coisa, basta ligar para alguém, conversar, a gente vai fazer alguma festa para as crianças, vamos fazer uma campanha. Então o coração da pessoa está voltada para o bem. Por isso que a atmosfera do planeta ela muda, porque as pessoas estão voltadas para o bem. Estão pensando na fraternidade, em ajudar o semelhante. Já pensou se isso fosse todos os dias? Nós não teríamos corrupção, nós não teríamos um mundo com tanta desigualdade, nós não teríamos pessoas passando fome. O mundo seria completamente diferente, porque o egoísmo não estaria de forma nenhuma prevalecendo em nossas atitudes. O que estaria prevalecendo em nossas atitudes é a vontade firme de fazer o bem. Mas ele também fala que muitas vezes, em meio a tantos exageros, alguém passa mal. Alguém bebe demais ou come demais, passa mal. É natural. Nós somos criaturas humanas, ninguém aqui é santo. Quando a gente se reúne, a gente está se confraternizando, isso é natural que aconteça, que passa mal. Mas em meio a todos esses exageros, a gente deveria tomar um pouco mais de cuidado com o nosso organismo físico, porque o corpo é uma bênção. O corpo é o veículo para que o espírito se manifeste. Ele precisa do corpo para reencarnar, para progredir, para crescer. Embora também o espírito progride na vida espiritual, cresce na vida espiritual, estuda na vida espiritual, desenvolve novas habilidades na vida espiritual, mas ele precisa de uma nova reencarnação para reparar os seus erros. Na vida espiritual, a gente está na vida espiritual se conscientizando dos nossos erros, o arrependimento, mas a gente precisa retornar no corpo para reparar os erros cometidos. Aí a gente volta. Então a gente vê tudo isso, é natural, às vezes uma discussão, é natural, às vezes alguém passar mal. Aí o José de Moraes fala assim, que pode acontecer uma discussão em outra, aquilo que nós já falamos, então a gente tem que colocar em prática o perdão de Jesus. Se eu peço perdão para Deus, que Deus me perdoe o erro que eu cometi, então eu tenho que perdoar também o nosso próximo. Então se alguém cometer uma falta contra a minha pessoa, eu tenho que perdoar, porque muitas vezes eu erro, eu peço perdão para Deus. Então, da mesma forma que nós pedimos, nós devemos doar para o nosso próximo.
Aí José de Moraes fala assim, meio a festa, exageros, mesa farta, bebida à vontade, fica uma pergunta no ar. Será que o aniversariante veio? Já que o Natal, muitas pessoas recordam o nascimento de Jesus. Nós estamos fazendo uma festa, celebrando uma festa em família. É noite de Natal. A gente viu nos poemas de nossas irmãs, com tanta beleza, com tanta riqueza de conhecimento, falando do Natal. É uma noite de Natal. E meio a tudo isso, será que o aniversariante foi convidado para a festa? Será que ele veio? Será que ele esteve presente entre nós? Porque se a gente ficar com ódio, com rancor, brigando, pensando só na questão material, provavelmente o aniversariante não vai estar presente. Ele vai estar pensando na gente. Ele vai estar nos amando, ele vai estar entendendo a nossa ignorância, mas não estará presente. Agora, se a gente trabalhar a questão da caridade, da bondade, do amor, o aniversariante ele vai estar presente. Então, pessoal, que Jesus, o nosso amigo, continue sempre abençoando a nossa vida, o nosso trabalho, e que possamos sempre recordarmos do nosso Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. É naquele despertar logo pela manhã que André Luiz fala, que a gente tem que ler um livro, fazer uma prece, se preparar para a vida diária. É a gente pensar em Jesus, é estar com o pensamento ligado em Jesus. A gente comete uma falha, fala mal de alguém, comete um equívoco, daqui a pouco a gente repara, pensa em Jesus. Será que Jesus faria isso, como diz o Espírito José de Moraes? Será que Jesus agiria dessa forma, diante de uma atitude que a gente vai tomar? Se a gente pensar assim, Jesus faria isso? Jesus agiria dessa forma? Ele pensaria assim? Ele julgaria dessa forma? Dificilmente, diz o amigo espiritual, que pensando em Jesus, dificilmente vamos errar. Que pensando em Jesus, nós vamos evitar os equívocos e vamos adquirir as virtudes. Então, que Ele nos abençoe, nos dê a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja.